E aí, gente, aqui quem fala é o Castilho, entre Ocelotes e Sefirotes. Eu estou com o meu amigo de sempre, Gan. Tudo bom, meu caro? Como andam as coisas aí? Cara, ritmo de quarentena, a faculdade voltou, mas é isso aí. Mas tá indo, né? Um dia de cada vez. E como o senhor se encontra nessa bela noite? Eu estou bem, porém muito cansado, porque faculdade voltou, estou trabalhando, estou com dor nas costas de tanto ficar sentado fazendo as coisas que eu tenho que fazer, mas nada Amém. que uma dose cavalar de cafeína no sangue não resolva. Enfim, espero que todo mundo esteja bem aí. Se você é novo por aqui, considere se inscrever no nosso canal. A gente tem os podcasts aqui semanais no YouTube. Nós também estamos no Spotify e nos podcasts da Apple. eu não vou pesquisar o que é isso. Nós também temos uma página no Instagram que vocês podem seguir a gente lá. Nós fazemos posts de segunda a sexta. Temos uma programação semanal que falamos sobre jogos que nós gostamos muito, não necessariamente jogos que estão em alta, mas enfim, jogos que falam com o nosso coração. Então é isso aí, deixem aí nos comentários alguma coisa aí que vocês queiram falar para a gente. Vamos discutir hoje, porque o nosso assunto de hoje, qual é, Gan? O que você tem aí para a gente hoje? Putz, eu esqueci. Não, tô zoando. Hoje o tema é personagens marcantes. Isso aí, personagens marcantes dos videogames, dessa indústria Ah, é maravilhosa um. que já nos presenteou com personagens incríveis que tocaram o nosso coração e com personagens medíocres que absolutamente nos tiraram do sério. Mas e aí, Gan, o que você separou para a gente iniciar essa conversa? Boa noite para você. Acho que eu Boa deveria ter noite falado de boa novo. noite no início. Mas enfim, belíssima noite de quarta-feira aí para nós. Cara, tá empolgado mesmo. Boa noite aí, se eu não tinha dado É antes, a eu nem sei. cafeína. Nada com uma dose de cavalar de cafeína, que eu nem gosto, mas estou aí também fazendo propaganda. Cara, eu separei, metade dos personagens que eu separei é de Kingdom Hearts, Não, pra então, fazer então jus não, aí não ao tem, meu. não tem episódio, acabou o episódio. Deixa eu fazer um episódio curto de novo? Não, Episódio expresso. provavelmente a gente vai fazer episódio contrário de expresso. Vamos fazer um O que é o de 20 contrário de horas. expresso? Longo pra cacete. 2 horas. Despresso. Nossa. Desculpa aí, pessoal que tentou assistir, mas já foi encontrado aí com essa bela. Ai, deixa eu continuar aqui, né? Pra eu não abrir falando de Kingdom Hearts, eu vou falar de uma heroína clássica, que eu até falei no Samus vídeo semana Aran. passada. Claro, a heroína, uma das mais famosas aí, talvez fica empatada com Tomb Raider, Lara Croft, né? A Samus ela compõe, né, o universo dos jogos bem lá no início, com o Metroid mesmo, o primeiro jogo, e é um personagem muito marcante pra mim, porque eu não sou muito fã de, tipo, esses heróis tão clichês, assim, eu acho que eles são tão um pouco já meio datados, mas eu acho que a Samus faz funcionar algumas coisas muito bem, assim. Até em jogos mais recentes. Até em Metroid Prime ela consegue ser, tipo, um personagem marcante, mesmo, tipo, não tendo, tipo, uma fala de diálogo, assim. Ela não fala nada. Ela é foda, né, cara? Tipo, é um personagem muito legal. Tipo, ela consegue comunicar tanta coisa, tipo, só com ações. E isso é muito legal, assim. Isso foi verdade pra maior parte da série de Metroid. Eu acho que alguns jogos tentaram mudar isso. O Metroid Fusion tentou estabelecer uma narrativa dela, ela tem umas horas que ela narra, assim, ela conversa um pouco. Acho que ali funciona bem, assim, ela ainda tem, tipo, ela mostra um aspecto mais introspectivo, ela relembra algumas coisas da vida dela e aquilo faz funcionar porque ela é uma personagem forte dentro do jogo. Eu acho que algumas coisas não são muito características dela, ela fica muito, tipo, submissiva em alguns momentos, mas de geral funciona bem, assim, no Fusion. Mas aí você tem o Metroid Other M, né, que eu mesmo nunca joguei,
mas eu já vi gameplay do jogo e aquilo é um desastre, assim, porque ele joga fora tudo que é construído da Samus na franquia, com personagem forte, com personagem autônomo, consegue fazer as coisas sozinha, e você, tipo, joga tudo fora, coloca um personagem fraco, nada a ver. E aquilo pra mim nunca vai fazer sentido mesmo. Acho que os fãs têm muita razão em criticar aquilo, porque simplesmente não funciona assim, não é condizente com o que foi montado da personagem por tantos anos assim da franquia, que é uma personagem muito forte, assim, ela consegue fazer tudo, ela não tem medo de enfrentar os inimigos dela, tipo, ela, claro que se ela tiver, ela pode ter alguns medos e tal, mas ela nunca demonstra isso, nunca atrapalha ela de fazer as coisas, e aí o Other M, tipo, joga isso tudo pela janela, né? E é uma coisa muito, sempre vai ser meio bizarra, assim, pra mim. Mas é um personagem muito marcante pra mim. O que você tem a dizer aí, Castilho? Já que você conhece mais ou menos aí a franquia Metroid. Pois é, a Samus, eu considero ela uma das personagens mais legais que a Nintendo já criou. Eu, particularmente, nunca joguei tantos Metroids, acho que por uma questão de oportunidade mesmo. Simplesmente é, não me deparei muito com os jogos assim durante a minha vida. Cheguei a jogar alguns só, se eu não me engano, os dois que tinham para GBA era o Fusion e o Zero Mission, se eu não estou enganado. E o Uhum. próprio Other M também eu cheguei a zerar. Eu tinha esse jogo, inclusive eu tinha um amigo na época chamado Jonas que eu emprestei para ele o Metroid Other M há 10 anos atrás. Ele nunca me devolveu. Então, se você estiver ouvindo isso por algum motivo, Jonas, me devolva esse jogo. É, enfim, mas como eu nunca joguei tanto Metroid assim, na verdade eu acho que eu conheço a Samus mais de Super Smash Bros. Do que qualquer outro Metroid. Eu não conheço tanto assim da personalidade dela. Na verdade, a memória mais recente que eu tenho dela é justamente do infame Metroid Other M, como você já citou, né? Que foi um jogo que ele apresentou assim algumas mudanças muito interessantes para franquia, não necessariamente boas, como a gente já falou, mas mudanças, né? Como por exemplo o fato da Samus ser dublada por uma pessoa, né? E não só isso, né? A própria intenção da Team Ninja, que foi a desenvolvedora desse título, de dar uma nova roupagem, uma nova personalidade, assim, realmente explorar um pouco a humanidade da Samus, ela foi uma intenção que foi um pouco vista assim com maus olhos pela maioria dos fãs, né? Muita gente. Com razão. Vai tomar no cu desse jeito. Pois é, aí que tá. Eu não me lembro muito bem, porque tem muito tempo. Eu joguei esse jogo quando ele foi lançado e depois eu nem joguei mais, assim. Ouviu isso, Jonas? Inclusive, mas eu lembro, assim, eu vejo muita gente, inclusive eu estava vendo essa semana, por coincidência, que muita gente reclama do modo como ela é retratada, de que tirou todo o aspecto, assim, que fazia dela de uma personagem legal. Enfim, construiu uma narrativa em que ela é colocada como uma personagem extremamente fragilizada e até alguns pontos submissa mesmo ao comandante dela, enfim, aspectos bem polêmicos e que renderam muitas críticas e fazem esses um dos jogos que os fãs da série menos gostam, né? Mas. Eu queria Diga. só comentar aqui que a Team Ninja acho que tem uma culpa grande, assim, né, nesse tratamento que a Samus teve. Também porque acho que o jogo tem, tipo, um fanservice estranho, assim, da Samus. Tipo, tem umas, como é que chama? Uns ângulos da câmera e coisas assim que são, tipo, nada a ver pra um jogo igual Metroid. Tipo, não faz sentido colocar. Eu não vou nem entrar mais nesse âmbito, não, pra não causar muita polêmica. Mas também tem uma parte do... Acho que eu esqueci o nome do criador, mas eu lembro que na época ele lançou, tipo, um comentário,
ele participou da criação do jogo também, um dos primeiros criadores de Metroid. Ele falando que a Samus era daquele jeito mesmo, que ele retratou ela do jeito que ele queria e tal. Mas, tipo assim, isso não é verdade, sabe? Tipo, não importa se for um dos personagens que uma das pessoas que concebeu o personagem, que você tem toda uma história de como você retrata ela nos seus jogos, você constrói uma identidade para aquele personagem, você joga tudo isso para fora num jogo. Você não pode só falar, tipo, eu que criei, eu faço o que eu quiser. Não é muito assim que funciona, não. E as pessoas têm razão, assim, eu concordo em achar que foi um jogo muito estranho e bem decepcionante, assim, tanto o comentário que ele fez, tanto a retratação do personagem são deprimentes. Exatamente, até pelo vínculo que a gente acaba criando com os personagens, isso eu acho a coisa mais interessante assim desse aspecto dos personagens no geral, é um pouco a identificação que a gente tem com eles, ou como, por exemplo, personagens podem nos inspirar de alguma forma. Eu acho que a Samus ela se encaixa um pouco naquele hall de personagens clássicos da Nintendo, que muitos deles, inclusive, eram os clássicos protagonistas silenciosos, né? Aqueles que nunca comentam durante o jogo, porque de uma certa forma eles vêm um pouco para representar a agência do jogador, né? Representar o jogador dentro do jogo, mas eu acho que esse aspecto não os limita a serem simplesmente bonecos, né? A gente pensar, por exemplo, no Link, que é um personagem que, enfim, já teve várias encarnações por vários jogos de Zelda diferentes. Apesar dele ser um protagonista que nunca fala desde o primeiro jogo, ele tem sim traços de personalidade, ele tem determinadas sutilezas que são muito interessantes e que o que não o tornam um simples fantoche, né? Uma coisa que eu sempre penso no Zelda Skyward Sword, por exemplo, em que o Link, né, principalmente nos momentos iniciais do jogo, eu não sei se você se lembra, mas ele lá na Vila Skyloft convivendo mesmo com as pessoas que faziam parte do cotidiano dele, você via nos diálogos, principalmente com a Zelda, determinadas expressões faciais, alguns sutilezas mesmo de movimento e de linguagens corporais que davam uma certa personalidade ao Link, né? Eu acho que já emendando aqui a conversa, eu acho que a gente poderia também inserir, né? A gente poderia falar dos personagens da Nintendo, desses personagens clássicos por horas, né? Mas eu acho que o Link ele tem um lugar especial, assim, justamente porque eu acho que ele consegue ir muito além da grande maioria dos protagonistas silenciosos, né? Seja pelas expressões faciais, pela linguagem corporal, pelos laços que ele consegue criar com determinados personagens durante o jogo. Não sei como isso acontece no Breath of the Wild, porque é um jogo que eu não joguei, aí você vai poder falar melhor aí pra gente, mas eu acho que muito mais do que representar o jogador, ele é um personagem genuíno, né? Sim, eu acho que tanto a Samus quanto o Link conseguem fazer funcionar esse personagem quieto muito bem, assim, esse herói silencioso. Enquanto alguns jogos não funcionam, por exemplo, Dragon Quest XI, eu não gostei muito do personagem principal ser quieto, assim, acho que... Exatamente. O protagonista do Dragon Quest XI, pra ele é mim, meio fraco. não é nem meio fraco, assim. Eu acho que ele é, por exemplo, o oposto do que é o Link, porque o Link ele tem nuances, mesmo que sejam sutis, mesmo que sejam em momentos isolados, elas existem, elas estão ali. Enquanto o protagonista do Dragon Quest XI, ele não tem nem sequer um nome, assim. Ele é a encarnação daquilo que é mais genérico e ele não tem nenhum apelo, assim. Ele é um personagem completamente
esquecível, assim, né? Não sei nem se esquecível é uma palavra que existe, mas eu penso nessa coisa do JRPG, por exemplo, o próprio Chrono, do Chrono Trigger, ele também tem determinadas características assim que o tornam mais interessante do que uma tábula rasa, né? O cara destruiu aí o Hero do Dragon Quest Hero, 11, o mas nome acho que dele é Hero, né? Eu lembro quando eu é, fui jogar no Quest 11, você escolhe o nome do protagonista, e eu dei o meu nome, assim, tipo, que coisa sem graça, né? Tipo, não vou falar meu nome de verdade aqui, não. Mas por exemplo, sei lá, não sei o que, Cacheiro. Assim, isso nunca me soou muito eu natural, também não muito gosto. Eu orgânico, também não sei lá. gosto de me inserir nesses jogos assim. Zelda também deixa você fazer isso. Eu sempre achei isso muito errado. E é Mas errado no caso de Zelda ainda mais porque o protagonista tem um nome, né? Até nos primeiros Final Fantasy que você podia escolher o nome do personagem, assim, porque não tinha voz, não tinha diálogos dublados. Então, por exemplo, ao invés de você dar o nome do Cloud de Cloud, você dava o nome de Pedro, nuvem. de Zé, de João, Chama ele de nuvem. Ia ser Nuvem, boa. Cloud Mas Man. é tudo sobre como você faz, né? Eu acho que o Dragon Quest XI ele é muito mais carregado essas interações dos personagens pelo elenco secundário, assim, né? Fora o personagem principal. As interações deles são legais, mas o personagem principal é muito esquecível, assim. E é até frustrante em algumas horas, assim, você fica tipo, cara, faz alguma coisa, tipo, você tá vendo igual um bobo, você tá babando aí as coisas acontecendo, sabe? Tipo assim, e aquilo é frustrante mesmo até um certo ponto. E você nunca tem isso em Zelda e em Metroid, assim, a Samus e o Link, eles conseguem fazer as coisas, eles têm a personalidade própria e, e você fica, tipo, nossa, esses caras são foda, tipo, eles são a personificação de coragem, assim, né, os dois, eu diria. O Link, quase literalmente, né, devido ao lore que Zelda tem, mas acho que a Samus representa essa coragem muito bem, assim, também. Bom, porque ela sempre faz toda a jornada sozinha e ela enfrenta, tipo, todo tipo de bicho, de obstáculo sozinha, e aquilo é marcante, né? Porque mesmo que você não coloque uma história muito densa por trás, você coloca só interações dela com os personagens, aquilo monta uma estrutura pro personagem que é muito marcante mesmo. E eu concordo com o que você falou, assim, o Link funciona muito bem e você pediu minha opinião no Breath of the Wild, eu acho que eles até usam elementos desse silêncio dele de uma maneira bem interessante na narrativa, que acho que eu não vou querer te dar esse spoiler de muitas coisas não, mas eu acho que eles conseguem fazer mais uma vez funcionar muito bem esse elemento dele. E o legal do Link é que você também pode interagir com os personagens, assim, né? Os últimos Zelda eles deixam você escolher, tipo, algumas falas pra ele. E que ele é silencioso, mas não totalmente, assim, também. Tem uma pequena distinção aí, eu diria. É isso aí. Eu acho que esses personagens da Nintendo, assim, esses clássicos, eles têm essa aura um pouco inspiradora, assim, né? Porque isso é uma coisa legal dos videogames, né? Porque são esses personagens que falam pouco ou nada, né? E ao mesmo tempo a gente que está controlando eles, então é a gente que está de uma certa forma é a nossa agência ali naquela história, né? Nessa experiência e então eles nos inspiram e eles realizam feitos incríveis nos jogos, mas é a gente que está guiando eles, né? Se a gente para pensar assim. E eu acho que a Nintendo, os personagens dela, não consigo pensar em nenhum assim que esteja envolto por uma densa narrativa, uma coisa assim pesada de conteúdo,
Tipo um RPG tipo um mesmo, né? Tem RPG isso. ou é algum outro tipo de história, mas sei lá, eu penso, por exemplo, no Fox McCloud, que é o protagonista da série Star Fox, que ele é bem unidimensional, assim, ele tem a missão dele, ele vai cumprir a missão e, enfim, ele faz o que é certo, porque é isso que tem que ser feito, né? Inclusive, o pessoal até faz meme, porque uma das poucas coisas relacionadas ao desenvolvimento dele enquanto personagem, isso não é bem um spoiler, porque qualquer Star Fox fizeram em meia hora, pelo menos os clássicos, assim. Então, a história nunca é uma grande questão para Star Fox. Mas um dos Uhum. poucos desenvolvimentos que ele tem enquanto protagonista, que eu acho bem interessante, assim, é relacionado ao pai dele, o James McCloud. Isso é até uma coisa engraçada que eu tava pensando, né? Porque o pai dele é a versão dele com óculos escuros. E ele se chama James. E ele deu o nome do filho dele de Fox. Então, porque, sei lá, não deu um nome comum para ele, decidiu chamar ele de Fox. Mas o que que acontece? No Dá o início, nome do meu filho de humano. humano, exatamente, não faz sentido. Isso é engraçado, assim. Mas uma das poucas coisas relacionadas ao desenvolvimento dele tem a ver com o pai, né? Que no início do jogo, do Star Fox 64 e do Zero também, o pai dele morreu assim, né? Tentando enfrentar o Andros numa emboscada. O Andros, que é o principal antagonista da série. Ele morreu, ele era o fundador original da Star Fox Team e a galáxia está em guerra e o Fox decide assumir o manto do pai, não só para salvar a galáxia, mas também para vingar a morte do pai dele. E é engraçado assim que no Star Fox Zero, que é meio que um reboot, assim, um retold, assim, uma forma de recontar os acontecimentos do Star Fox 64, tem até um meme que ele se apresenta assim: Olá, meu nome é Fox McCloud. Meu pai está morto. Tipo assim, a primeira coisa que ele fala ele sempre menciona assim, meu pai morreu, não sei. É sempre assim, até um meme assim. Mas mesmo assim, né, ele consegue ser essa força inspiradora, assim, ele consegue ser um personagem que você gosta de controlar porque ele é uma liderança, assim, né? Ele serve como uma liderança na equipe, né, na Star Fox Team, dos outros personagens. Ele não é exatamente um personagem assim super engraçado ou que tem é, as melhores frases de efeito, embora ele colecione algumas bem interessantes. Let's rock and roll. Mas eu gosto assim, é um exemplo de que nem todo personagem, né, precisa ser aquela coisa ultra densa, ultra pesada para ser um bom personagem, para ser um personagem divertido, mas principalmente que você goste de controlar, né? Eu acho que uma coisa legal de analisar personagens é que você tem que analisar pela proposta dele, igual você falou. Você pode ter um personagem denso, igual de um RPG, assim, que você vai construir personagens marcantes, igual o Cloud é em Final Fantasy VII. Você também não precisa de ficar contando muita coisa para aquele personagem ser marcante, assim, né? Acho que, por exemplo, Mario nunca tem uma narrativa muito forte, a não ser que você vai pro tipo Mario RPG, alguns jogos, né, tipo Paper Mario, você vai ter um pouco mais de história, mas o Mario é um dos personagens mais famosos, assim, né, tipo, mais marcantes, e aí você vai, isso é mais coisa do design e tal, mas é mais a proposta, né, e além da proposta é como que você desenvolve em cima dessa proposta, assim, porque você pode ter uma história bem clichê, você pode ter uma história bem, tipo, o herói espera vários obstáculos pra crescer e você vai falar, tipo, porra, que proposta mais sem graça, mais clichêzona, mas o jeito que você constrói essa jornada faz toda a diferença, assim. E eu com certeza penso em vários personagens de RPG em que essa jornada é clichê se você olha os elementos em geral, mas o jeito como ela é construída faz toda a diferença e aquilo que me marca, assim, bastante, eu diria. Acho que isso faz muita diferença quando
a gente olha pra esses personagens marcantes, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que é isso, assim, tem muito a ver com a proposta, claro, né? Inclusive, uma coisa que eu notei que a gente ainda não falou é sobre os próprios personagens que a gente usa nas nossas capas, né? Eu até separei pra falar aqui do meu. Eu não sei se você separou pra falar do. Aqui é tudo no improviso. Eu penso as coisas em geral, assim, alguns pontos-chave, mas fora isso. Mas essa coisa toda que eu falei de personagens, que como você constrói essa narrativa pra mim, com certeza o Rico de Kingdom Hearts faz muita diferença. Pra mim é um personagem muito marcante. Porque eu sei que Eu você odiava sente isso, ele. mas é exatamente isso que eu ia falar. Tipo, o Rico no Kingdom Hearts 1, ele é um cuzão, assim, tipo, que personagem chato. Ele é o tipo de personagem que eu mais odeio, que é, tipo, esses personagens marrentos, assim. E aquele cara te dá uma raiva, porque ele fica te derrotando nos joguinhos dele, aí você fica, tipo, que saco, eu quero bater nele. E aí o jogo fala, vai lá bater nele. Aí você bate nele e você se sente bem, assim. Mas quando você pega todos os jogos da franquia, ele tem uma jornada tão legal, assim, que ele é tipo meio. Não é um anti-herói, mas ele é um. Ele é um herói que fica, tipo, nas sombras, assim, tipo, por muito tempo, sabe? Tipo, ele fica ajudando todo mundo ali do jeito dele. E, tipo, depois que Kingdom Hearts 1, ele vira, tipo, um cara muito legal, só que ele tá, tipo assim, ele se sente muito culpado sobre as coisas que ele fez e sobre o tipo de poder que ele tem. E o jeito que ele é construído, assim, até chegar nos jogos recentes, é muito legal, assim. Porque ele tinha tanta vergonha disso, ele tinha tanta angústia com essas coisas que ele. Com os poderes que ele tinha, com o passado dele, que ele ficava com esse receio mesmo e ele mostrava isso nas suas ações, assim. Ele nunca queria, tipo, aparecer para os amigos dele, ele sempre ficava escondido. E nos jogos mais recentes, ele. Como é que chama isso? Ele. Fugiu o termo, mas ele admite as coisas que ele é, as coisas que ele fez, e ele passa a ter mais orgulho de quem ele é, e ele, de fato, fica do lado do protagonista principal. Ele se torna o protagonista também, né, da série, mas ele fica ao lado do protagonista, que é o principal mesmo, que é o Sora, o amigo dele, de uma maneira que ele agora tem orgulho, assim, e ele sabe conseguir, ele consegue fazer as coisas, e ele admite as falhas dele, e consegue, de fato, melhorar em cima daquilo. E isso é muito legal, assim. O jeito como essa jornada é feita é fantástica. E é legal que é numa série, assim, porque como é uma série maior também de jogos, às vezes você tem mais liberdade para como você vai fazer isso. Um jogo igual Final Fantasy, que a história é toda autocontida em um título, tem que ser um pouco mais contida a história, né? Mais rápida, os arcos são mais reduzidos. Mas é muito bem feito, eu acho, quando você olha toda a série Kingdom Hearts como um todo, assim, você pega para analisar a história do Rico, é um personagem muito legal que eu pessoalmente me identifico bastante também, assim, porque é uma coisa. Não no início, né? Eu nunca fui uma pessoa chata, marrenta. Quer dizer, eu fui uma pessoa chata, mas nunca fui uma pessoa marrenta. Mas eu acho legal esse arco dele, assim, de crescimento mesmo, que eu acho que é muito o que a maioria das pessoas passa, assim, na adolescência. Você tem muita constrangimento de aparecer e tal. E aí você vai admitindo o que você é, o que você é bom, o que você gosta de fazer, e você toma mais orgulho na pessoa que você é. Eu acho que isso é legal, assim, quando você faz comparativo com a própria jornada. E encaixou bem com a minha idade, assim, o jeito que essa série cresceu. Então eu falei bastante aqui, mas. Ó, bonito isso que você falou. Obrigado, cara. Mas eu não vi nada disso nos jogos ainda, então eu continuo detestando ele. Não, mas é isso. Coleção, seu preguiçoso. É isso que você falou, assim, quando eu tava entrando na série Kingdom Hearts, e eu entrei, e eu comecei a jogar ela muito pela sua influência, assim, eu detestava ele no primeiro jogo, assim, porque o Sora, que eu acho que é o personagem que eu mais gosto da série, ele é aquela força do otimismo na história, né? Ele é aquele protagonista que ele é animado, que ele dá um up assim nas coisas e tal. Eu sempre lembro daquela screenshot daquela. Eu vi que você respondeu.
É que eu sempre Eu lembro. só vi agora. Ai, meu Deus. É bom. É que eu sempre lembro daquela screenshot do Sora fazendo a selfie no Kingdom Hearts 3. E aquilo não sai da minha Ah, cabeça, assim, porque é muito adorável, né? E aham. em contraste com o Sora no primeiro jogo, você tinha o Rico, que era meio que o rival assim de infância dele, meio como um irmão mais velho, só que ele era aquele personagem Ed da história, que é Uhum. aquele personagem cabulosão, descoladão. Eu falei, não, aí quando chega aquela hora que você tem que lutar contra ele, eu dei uma surra naquele cara, assim, eu falei, cara, agora é pra valer, assim, tomara que você seja esmagado, assim, sabe? Aí depois eu joguei o 2 e tal, acontece mais coisa, ele veste aquela roupa preta lá dele, que Kingdom Hearts é muito isso, né? Você pega qualquer personagem e bota a roupa preta lá nele. Isso aí, você bota o manto da organização, é um personagem novo também, às vezes. Exatamente, Tipo, exatamente. você tem o Rico, aí você bota o roupão preto nele, aí, tipo, é a réplica dele. Tipo, isso é muito Kingdom Hearts. Isso aí, exatamente, exatamente. Mas é isso, assim, eu acho que a questão que você falou de se identificar, assim, com o personagem, eu acho que é o que cria o vínculo mais forte, assim. Eu penso, por exemplo, no Noctis, que é um dos personagens, assim, que eu mais gosto dos jogos, assim, de qualquer mídia. Eu acho ele um personagem muito incrível, justamente por esses aspectos que você falou, assim, ele tem um arco que é muito interessante, que é muito completo, e ele é um personagem com muitas nuances e que você consegue se identificar assim facilmente, né? Eu penso, por exemplo, quando ele começa a jornada dele no Final Fantasy XV, e eu vou falar de spoilers aqui, então tome cuidado. é, Quando ele começa a jornada, é só ele saindo com os amigos, né, deixando o palácio, e ele meio que não estando muito afim, né, com os deveres reais dele, né, você vê que tem aquela relação com o pai dele que não é muito boa, que também é uma coisa que muito adolescente passa também, nessa relação com os pais. E ele só quer mesmo sair com os amigos, né, ter um bom momento com eles, mas ele nunca pode fazer isso, né, porque ele sempre tem o dever que ele tem que cumprir por causa de um maldito destino, assim, né? Tipo, ele é um personagem que ele é meio amaldiçoado, assim, pela responsabilidade e pelo dever colossal que ele carrega, né? Porque ele é de uma linhagem real e ele é o cara que vai ter que salvar o mundo, basicamente, né? Simplificando muito para quem não jogou a história. Então é muito comovente, assim, porque desde o início, como uma belíssima tragédia, que é o Final Fantasy XV, né, que é a história do jogo, o destino do cara tá selado, assim. Aquilo não tem como acabar bem, assim, não tem como acabar de outra forma. Então é nos momentos com os amigos, nas viagens de carro, explorando dungeons, pescando, ou nas fogueiras mesmo, né, à noite, em que você vê que o Noctis consegue ser feliz, assim, que ele consegue fugir desse peso todo que ele carrega e ele consegue por um momento escapar um pouco daquela realidade pesada, né? E ao final do jogo, e aí vem os spoilers, ele ele se torna o rei que ele deveria se tornar, né? Ele era um príncipe no início do jogo e no final ele se torna o rei, né? E ele se torna a pessoa capaz de retomar o trono do reino dele, né? Que foi tirado da família dele, que foi tudo que ele mais ama, assim, ele perdeu
mas no final estão todos os amigos dele lá apoiando e ele lá pronto para retomar o reino, mas ele sabe que ele também vai ter que pagar um preço muito alto por isso tudo, assim. Então, a história do Final Fantasy XV, assim, junto com o Noctis, é uma história muito comovente, assim. E o Noctis, ele encarna toda essa beleza da história e um pouco do que é crescer, a relação que você tem com o seu passado, né, as responsabilidades que você tem enquanto pessoa. Enfim, é muito comovente, é uma coisa que você se identifica com muita facilidade, assim, é um personagem que é muito humano. Então eu facilmente destacaria ele como um dos meus personagens favoritos de todos, assim, exatamente por essa densidade toda que ele carrega, né? Sim, eu também acho o personagem do Noctis muito legal, e principalmente desse elenco coadjuvante aí com ele, que é o Ignis, o Prompto e o Gladio. Acho que as interações deles eles trazem isso à tona de uma maneira que deixa muito real, né? O jeito que eles vivem, o jeito que eles conversam. É muito legal, assim, ver o contraste entre eles também, porque o Noctis é bem crianção, né, tipo, em alguns momentos, assim, ainda mais no início. E aí você tem o Ignis, que é tipo assim, mano, toma banho, tipo... Exato. Não, o Ignis tipo, que é mano, outro personagem incrível, né? O Ignis eu adoro muito também. O Prompto eu acho personagem legal, e eu vou deixar o último pra falar daqui a pouco. Mas o Ignis é aquele contraste, assim, pro Noctis meio que assumir essas responsabilidades, né? Assim, tipo, cara, come feijão, tipo, come os beans aí, cacete. Não come uma alface, diz. E é, tipo, é legal esses contrastes, assim, e ver como que o Noctis vai evoluindo na história também, né? Igual você falou. E o que torna bem real também isso dele é como é que tem os soluços também, né? Não é uma trajetória retinha, assim, que ele tipo, do nada ele fica melhor, né? Tipo, você vê que ele tá desenvolvendo bem na história, e aí você tem aquele impacto do Leviatã, que o Ignis fica cego e o Noctis fica, tipo, completamente perdido de novo. Olha, que cena pesada, né, cara? Essa parte da história é com certeza, tipo, o momento mais importante, assim, pra mim. Eu acho aquela parte toda muito legal, como é que eles, tipo, meio que quebram os quatro ficam bem divididos, assim, daquela situação toda, né? E eu acho aquilo tudo muito bem feito, bem construído. É muito legal aquilo. Eu até fiquei meio sem palavras, assim. Porque o Ignis ele não sente, ele não culpa ninguém por aquilo, né? Tipo, ele fala, tipo, eu fiz o que eu tinha que fazer e deu isso. Beleza, mas acho que todo mundo ali sente aquela parcela de culpa, e aquilo fica muito pesado em cima do Noctis, que não tava começando a aprender a lidar melhor com essa coisa de responsabilidade, mas meio que ver aquilo tudo fica muito pesado pra ele naquele momento. E aí gera todo o conflito que eles têm entre si, os quatro. Mas eu queria falar do Gladio, porque é um personagem que eu não gosto muito, assim. Eu acho que é legal a interação dele com os outros em momentos, assim, porque ele é bem diferente, assim, né? E isso traz à tona interações legais entre ele e o Noctis e tal. Mas, por exemplo, as coisas que não vem na cabeça, tipo, ele começa a gritar com o Noctis, tipo, quando eles estão na caverna, começa a xingar ele, falando que ele... Sei lá, eu não lembro direito o que ele fala com o Noctis. Eu acho ele personagem marrento, assim, igual eu tinha falado antes, que eu não gosto. Ele é um personagem que representa as coisas meio fracas. Pra mim ele é muito estereótipo de machão, assim, não sei o que. E isso pra mim não me desce mais. Ele funciona para algumas interações, mas até pra essa interação do Nox eu fiquei tipo, mano, o que você tá falando, Glad? Você não tá falando nada com nada, você não tá ajudando ninguém, você tá sendo um escroto mesmo. Só tá piorando a situação. Tipo, era pra ser uma coisa pra, tipo, jogar na cara do Noctis, assim, tipo, sob peso das consequências e tal, mas é uma cena que pra mim, tipo, fica meio, tipo, o Noctis não tá sabendo lidar com isso muito bem, mas o Gladio veio aqui e não fez nada, tipo, ele só piorou a situação, não acrescentou em nada. E é o que eu sinto que muitos desses personagens marrentos fazem, assim, nessas narrativas. Parece que eles querem, tipo, mostrar
como é que chama isso? Os valores deles, mas os valores deles não fazem o menor sentido, assim, às vezes, pra mim. Eu sinto um pouco isso, eu não sei você. Em relação ao Academia, frango com batata. Sacanagem. Estressa as árvores todas de Ibirapuera. Alguns memes não podiam morrer. Mas exatamente, cara. Já que a gente tá. Já que a gente puxou um gancho aí pra personagens ruins. Não, não, não. Se bem que antes de tudo eu quero emendar, já que só para complementar também, os personagens de Final Fantasy assim são outros que os protagonistas, pelo menos, né? São outros que a gente poderia também ficar horas aqui falando, né? Porque no geral eles são personagens bem escritos, né? A série Final Fantasy tem uma tradição de escrever personagens que são que tem muitas camadas, né? Então que são personagens muito interessantes. Você chegou a falar do Cloud em um momento, do Final Fantasy VII, mas também a gente poderia pensar no Squall do Final Fantasy VIII, na Terra do Final Fantasy VI, enfim, é só aquelas famosas menções honrosas para a gente também não gastar aqui horas e horas falando, que dá também, né? Mas a gente também não pode deixar de mencionar esses personagens que são a Yuna do Final incríveis. Fantasy X também eu colocaria em destaque, um personagem bem legal, eu acho. A Yuna do Final Fantasy X, o Van do Final... Tô brincando. Eu pensei em falar do Van, mas eu falei tanto dele na semana passada que eu vou deixar para uma referência futura aí. Mas é um personagem que eu gosto também. No seu próprio jeito, assim, né? Não um personagem. Ele tem seu charme. Tem seu charme, exatamente. Isso aí. Bom, mas agora tá na hora de reclamar, cara. Fala aí o que você tem a. Tá na hora de reclamar. Eu só queria antes dar um adendo, porque eu percebi que eu não falei sobre o meu personagem, o que eu uso de perfil. Então a gente fala dele e depois a gente mete o pau em outros personagens. Porque tem demais, né? O que mais tem é personagem ruim. Mas então só um breve parênteses, né? Eu acho que encaixa pelo fato da gente estar comentando essa linha de personagens que são muito densos. O personagem que eu uso de perfil nas nossas thumbs do podcast é o Big Boss do Metal Gear Solid, da série Metal Gear Solid. E ele, pra mim, é o que eu posso dizer, né? se ele é o personagem que eu uso de foto de perfil, certamente que eu gosto muito dele, né? Mas eu diria até que ele pode ser o meu personagem favorito, que eu já vi em um videogame, assim. O Big Boss, ele tem um dos arcos nos videogames que eu considero, assim, talvez o mais bem escrito, assim, ou o mais incrível mesmo, de uma forma geral, assim, porque justamente pela evolução, assim, você falou do Rico, eu acho que eu me identifiquei um pouco nisso quando eu penso no Big Boss, porque ele também é um personagem que teve vários jogos para se desenvolver, assim, Metal Gear Solid também, assim como Kingdom Hearts, é uma série extensa e também muito confusa, mas o Big Boss ele também apareceu em vários jogos e no início, a primeira aparição dele, ele apareceu logo no primeiro Metal Gear como vilão da série, como um típico vilão do mal que você precisava deter, e foi só no Metal Gear Solid 3, lá em 2004, para PlayStation 2, que é um dos jogos mais conhecidos da série e muita gente considera o melhor também, que ele é uma espécie de prequel, que ele vai justamente contar qual que é a história por trás desse cara que foi o primeiro vilão da série. E é maravilhoso, assim, porque você vê o Metal Gear Solid 3 é uma história de desilusão, assim, como nós, na verdade, somos frutos do nosso tempo. E no caso, como ele tem uma história que fala sobre guerras, que fala sobre Guerra Fria, que fala sobre espionagem, que fala sobre você meio que ser uma marionete
da política e do Estado, do circunscrito ao tempo que você está inserido, obviamente, né? Nesse caso, o discurso do Metal Gear Solid está muito voltado para uma questão do exército e das questões militares, assim, mas é claro que com muita personalidade tudo. O Metal Gear Solid 3 é uma história de desilusão, é como um soldado patriótico, o Naked Snake, é obrigado a matar o seu mentor por causa de uma missão, a sua mentora, né? E ao matar a sua mentora, ele herda então o título de Big Boss pelo governo norte-americano. Mas ele recusa esse título justamente porque ele se sente traído pelo seu país. E os próximos jogos da série, que focam nele como protagonista, que é o Metal Gear Solid Peace Walker e o Metal Gear Solid 5, eles vão mostrar justamente como aquele cara que começou sendo como a personificação do heroísmo, aquela personificação daquele ideal norte-americano de justiça que a gente sabe que é muito falho, né? E o Metal Gear Solid é consciente disso. Ele pega esse personagem e ele transforma ele no principal vilão da série, assim, é uma verdadeira derrocada assim pro personagem. Ele se torna uma figura desiludida, uma figura que simplesmente não quer se ater a nenhum estado, a nenhuma política e quer fundar a sua própria ideologia, porque ele se considera um soldado, né? E como um soldado ele é um guerreiro e a única coisa que importa para ele é o campo de batalha, né? Isso é o que dá sentido à vida dele. Então, em linhas gerais, assim, falando rapidamente, é um personagem que tem muitas camadas, é um personagem extremamente carismático, assim, acima de tudo. Os diálogos do Metal Gear Solid 3, eles são muito bem escritos, porque ele tem aquela pegada assim de ter noção do ridículo, então ele sabe que ele não precisa se levar a sério em alguns momentos, então isso dá também um carisma a mais, assim, uma pegada um pouco engraçada, assim, aquela coisa meio tragicômica para o personagem, mas o jogo também sabe se levar a sério nos momentos de maior drama, de maior tensão, então é uma história muito bem construída, assim. E a história, né, a história do Big Boss, a história do Naked Snake, que assim ele começou, ela reverbera por toda a saga, né? Todos os acontecimentos da saga Metal Gear Solid, eles foram causados, assim, eles de uma certa forma, eles são resultados das ações que o Big Boss fez nos jogos que se passam na linha do tempo assim mais para trás da série. Então eu acho que por conta de tudo isso, assim, ele resume muito bem, assim, é um personagem extremamente denso e carismático e que eu não sei muito bem se ele vai muito para essa onda que eu falei do Noctis de se identificar com alguma questão pessoal ou emocional, mas eu acho que no caso do Big Boss é uma questão muito mais existencial e humana que eu não encontro nenhum outro paralelo assim na minha cabeça. Achei bonito também, cara. A gente tá inspirado hoje. Estamos inspirados. E aí, eu não conheço muito de Metal Gear pra dar um prosseguimento a uma fala tão bela. Aí eu vou mudar de assunto então. Não, falar, vamos quebrar, meter o pau em alguém ainda. Algum personagem bosta, então. Faça as honras, por favor. Cara, seguindo um pouco na onda do que eu falei com o Gladio, e é um jogo que tá muito na minha cabeça ultimamente, o Tales of Vesperia tem um protagonista muito irritante, cara. O personagem do Yuri é um personagem muito marrento, assim, e eu acho que é engraçado, porque no início do jogo, o protagonista mesmo, ele é o principal do jogo. Caramba. E tipo assim, ele é um personagem que você se identifica assim um pouco no início, quer dizer, depende da pessoa, mas eu me identifiquei muito no início porque ele tá num ponto da vida dele que ele não sabe muito bem o que ele quer fazer, ele tem as coisas que ele gosta de fazer, mas ele não sabe muito bem como é que ele
se sente em relação ao mundo e às pessoas, e o que ele quer fazer. E aquilo me ressoa muito comigo, pelo menos atualmente. Mas o jogo não constrói muito bem ele, assim. Ele é um personagem meio pra ser engraçado, assim, tipo, fica. Ah, vocês não conseguem me pegar, haha. Tipo, são umas coisas assim, sabe? Tipo, ele tem uns problemas com a autoridade. E isso funciona até certo ponto. Só que chega um momento que ele começa a apontar dedo na cara de todo mundo, como um personagem que tem um senso de moral muito forte. Só que a verdade é que ele não sabe muito bem como as coisas funcionam e ele ainda tá meio nessa saga de encontrar uma coisa que ele gosta. Só que o jogo nunca desenvolve isso muito bem e fica um personagem que, tipo. Eu vi várias vezes no jogo que ele aponta defeitos das outras pessoas, que são coisas que ele mesmo faz, sabe? E o jogo nunca desenvolve isso bem, então ele fica um personagem marrento por ser marrento, ele não desenvolve muito bem, não desenvolve nada bem, na verdade, ele fica praticamente o mesmo durante todo o jogo. E é um personagem estranho, assim, eles colocam ele como se fosse um personagem muito, tipo, forte e tal, mas nunca dão nenhum motivo pra isso, só porque ele é, tipo, cabeça dura, ele é muito forte e tal. E você fica meio, tipo, nossa, que desperdício, sabe? Porque os outros personagens são tão bem desenvolvidos no jogo, e as interações deles são tão legais, até mesmo as interações com o personagem principal do Yuri são legais, eu acho. Como eu falei na semana passada, a série Teosófico faz isso muito bem com os sistemas com os vários sistemas que eles implementam nos jogos. Só que o personagem principal desse jogo foi bem decepcionante, assim, pra mim, por causa desses quesitos, assim. Parece que falta um espelho, assim, pro Yuri ver ele, sabe? E falar, tipo, cara, todas as coisas que eu apontei na cara, no dedo de. Ó, falei tudo errado. Todas as coisas que eu apontei de defeito das outras pessoas são defeitos meus, assim, sabe? E ele nunca lida com esses defeitos e desenvolve de maneira boa, assim, pra mim. É um personagem bem chato, na minha opinião. Aí é foda nesse caso, assim, eu acho a mais, porque se o protagonista da história, e a gente tá falando de uma história que vai durar o que? Pelo menos mais de 30 horas, não te pega, É. aí você tem um grande problema. Inclusive, falando em protagonistas medíocres, você já ouviu falar em um protagonista chamado Nathan Drake? Polêmico! No. Polêmico! Não, Que isso? brincadeira. O Nathan Drake não é ruim, ele é só extremamente medíocre. Nossa, salvou, hein, o Desculpa, Nathan velho, Drake. mas a gente tem que dar nome aos bois, né, cara? É, O primeiro, então, que eu queria falar de dois. Os dois são conhecidos. Um, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, e o outro, que é o Nathan Drake, já estão me apedrejando, assim. Mas o Nathan Drake, pra mim, como eu falei, eu não considero ele um personagem ruim, assim. Eu acho que pra proposta inteira do que é o Uncharted, funciona. Porque o Uncharted, ele é um pouco como aquele filme da Sessão da Tarde, aquele filme do Indiana Jones, né? Que é aquela coisa mais aventuresca, leve, bem-humorada e tal. E o Nathan Drake, ele encarna tudo isso, assim. O problema é que é isso. Eu não vejo assim tantos crescimentos significativos nele. Eu não vejo nenhuma grande característica que faça ele se ressaltar entre outros personagens. Isso eu poderia citar para vários outros, assim, mas o fato de eu estar citando ele especificamente vem muito pelo fato de que é uma série muito conhecida, assim, as pessoas adoram Uncharted, eu gosto também, acho que os jogos são divertidos e tal, mas de todos os personagens assim dessa série, que nem são tantos, mas de todos eles assim, Nathan Drake definitivamente não é um que eu carrego assim, sabe quando você zera o jogo e você simplesmente esquece assim das coisas? É um pouco uhum. isso, assim, ele é um personagem um pouco esquecível. E no Uncharted 4, que é o mais recente e que foi dirigido pelo mesmo diretor do The Last of Us 2, então o jogo tem
uma tentativa de dar uma roupagem assim mais densa para a história e tal. Gostei do termo tentativa. É uma tentativa, assim, eu acho que ela é bem sucedida. O jogo é chato pra caralho. Ai, não, chega, não vou falar mais de Uncharted 4. Isso fica pra outro episódio. Chega de falar de Uncharted. Mas... Outro episódio fala isso. Outro episódio, jogos que nos decepcionaram. Mas só um então aqui para encerrar, que a gente está batendo o limite aqui, que é quando você tem, por exemplo, um personagem que é muito icônico e legal, que é, por exemplo, o Dante do Devil May Cry, que é um personagem que eu acho que todo mundo gosta, que ele é da hora e tal, otimista, bem pra cima e tal. E eles pegam esse personagem, fazem um reboot da série e entregam esse personagem todo cagado. É o caso, por exemplo, de DMC Devil May Cry, que foi uma tentativa frustrada de dar um reboot para uma série que ninguém queria um reboot, né? E o resultado foi uma eu não sei quem, eu não sei como a Capcom em 2013 achou que a série estava morta por algum motivo e decidiu fazer um reboot da série, mas o resultado é que ele entregou um personagem que encarna tudo isso que você falou. É um personagem marrento, grosseiro, que você falou até uma parte de valores e tal. Esse Dante não tem valor nenhum, ele é só muito grosseiro e causa muita vergonha alheia, assim. É um tipo de personagem que você se sente legitimamente desconfortável toda vez que ele aparece na tela para ter algum diálogo, alguma interação, porque os diálogos são horrorosos. DMC Devil May Cry é um jogo que definitivamente não vale a pena pela sua história. Mas é isso, assim, né? Eu poderia citar também alguns personagens da série Star Ocean, que é um JRPG, que infelizmente também tem seu hall de personagens muito irritantes. O próprio Star Ocean 5 é um jogo que tem personagens completamente esquecíveis. Eu não me lembro de nenhum, assim, para falar a verdade. Nenhum deles marca. E esse é o problema, né, cara? Porque a gente joga tanto jogo, às vezes, tanto jogo que passa assim pela gente. E infelizmente muitos são, ou felizmente, né, não sei, mas a maioria não nos marca, né? Se você parar para pensar, eu pelo menos esqueço de uma boa quantidade de protagonistas e personagens genéricos de RPGs, jogos de plataforma, enfim. Nenhum personagem que mereça tanto assim a nossa atenção. RPG é uma coisa que é fácil você fazer um personagem clichê, assim, que não vai te acrescentar em muita coisa, né? Eu acho que, fugindo um pouco do mundo dos jogos, eu vejo isso muito em mangá. Hoje em dia também é muito estereótipo e é difícil de criar uma coisa única, parece. E eu queria só fazer um comentário também, que eu acho o design do Nathan Drake bem genérico também. Uma coisa ele que é eu o fiquei senhor pensando, tipo, genérico. tipo, não tem nada marcante assim nele. Tipo, o cabelo é genérico, o rosto é genérico, a roupa dele é tipo bege, tipo. Tipo, as coisas engraçadas assim. Eu nem jogar a série, né? Tô aqui causando polêmica de graça. Eu queria só falar também no final, a última adendo, que os personagens que o Nomura criou pro Kingdom Hearts 3 aí no final, que é o Yozora, é muito irritante, e todo o contexto já da criação desse reboot aí de Final Fantasy XV que o Nomura inventou pro Kingdom Hearts 3, já como se isso tudo já não fosse muito decepcionante e irritante. Nomura vai um passo além e cria um personagem muito irritante, assim, pra ser o novo Noctis, entre aspas. Cara muito marrento, de graça, assim, tipo, a gente nem conhece ele, e ele já é, tipo, muito marrento. Todas as interações são, eu sou muito foda, você me bateu, mas foi sorte, tipo, que personagem chato. E, tipo, pra completar mesmo, assim, pra fazer uma bela bosta aí, esse Verum Rex que o Nomura inventou. E eu espero que esse negócio não vá muito além, não.
O Nomura parece que tá querendo fazer um jogo aí sobre isso. Espero que não passe disso, seja só um jogo solto da série aí, pra não me decepcionar mais ainda. E acho que é isso aí, cara. Você tem alguma coisa a acrescentar isso, sendo um grande fã de Final Fantasy XV? O design do. Como é que chama ele? Yozora. Yozora? E Yozora, ou Yozora, não sei. O design é da hora. O design é verdade. Só isso que importa, né? O design é bom. O resto. O design dele é legal mesmo. Ele é meio uma mistura do Noctis com o Rico, parece. O povo fala muito isso. Mas eu acho legal, assim. A arma dele é legal também. Mas, fora isso, o resto tudo sobre isso é uma bosta. Isso aí. A gente quer designs legais. Bom. Design é bonito. Isso aí. Bom, já vamos então encerrando esse episódio de hoje. Qual a contagem do episódio que a gente já tá? Qual é o número desse episódio, você lembra? Esse é o fatídico 13. Fatídico. Fatídico episódio mesmo. Half-Life 3 confirmado. Organization 13? Final Fantasy 13 e 4 vem aí. Bom, isso aí, encerramos então o nosso 13º episódio do nosso podcast semanal. Lembrando, gente, se vocês gostaram, a gente tem outros 12 episódios para vocês ouvirem à vontade aqui no nosso canal, no Spotify. Nós também estamos no Instagram, temos uma página lá, fazemos postagens diárias. É isso aí, se você gostou, deixa um like, um comentário. Não esqueça de compartilhar, mostrar para quem você acha que pode gostar desse vídeo também. É isso aí, deixe no seu comentário, deixe no seu comentário. Deixe o seu comentário, quais personagens de jogos você gosta, quais são os seus favoritos, tem algum aqui que a gente esqueceu de falar, avisa aí pra gente. E é isso aí, muito bom falar com você, Gan. Igualmente, cara, como sempre, muito bom essas conversas. E se alguém também aí quiser falar, se as suas opiniões são uma bosta, eu adoro o Nathan Drake, fique à vontade também, a gente vai conversar com vocês. É sempre legal discutir aí com o pessoal. Não discutir de brigar, mas conversar mesmo. Mas brigar é bom também. Brigar é bom também, às vezes. É isso aí. Brigadão a todo mundo que ouviu até aí. Brigadão a você, Castilho, por sempre vir com... além de você ter sempre coisas espertas pra falar, cara, você fala de um jeito refinado que um dia eu espero ser igual a você, sabe? Mas é isso aí. Desculpa, eu tava olhando meu celular. O que você falou? tô brincando. Refinado, sacanagem. Tô brincando. Claramente um cara refinado. Bom, muito obrigado, meu caro. É sempre um prazer receber elogios de uma pessoa que eu considero bastante como você. E é isso aí, gente. Até semana que vem. E um abraço. Falou! Você achou que eu ia falar desligando agora? Eu não vou, não. Eu achei, eu tô esperando. Eu não vou parar de gravar até você falar, não. Desligando agora.